Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Agora, o eleitor, ele pode criar os critérios dele. Isso é o mínimo, entende? O eleitor, cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, cada um que está nos ouvindo, cria os seus próprios critérios. Fala, pô, gente, eu quero gente que tenha nível superior, por exemplo. A discussão do nível superior, eu também já participei dela no Congresso. Ah, se nós colocarmos uma lei onde todo político tenha que ter curso superior, isso vai elitizar a política brasileira, porque apenas 15, 16% do povo brasileiro tem acesso ao ensino superior. Então, só esses é que poderiam ser candidatos. Isso realmente não é nada democrático. Só que os partidos políticos, cada um desses 35 partidos que eu falei, eles têm um negócio chamado fundação partidária. Obrigatoriamente, por lei, o partido tem que ter uma fundação que é para doutrinação ideológica, que é justamente para treinar pessoas que são simpatizantes àquele partido para entenderem como aquele partido funciona. Então, os partidos tinham que ter a obrigatoriedade de apresentar à sociedade candidatos preparados. Tá no partido X, então você tem uma chancela de que aquele cara, no mínimo, ele sabe o que vai fazer se ele ganhar a eleição. No mínimo isso, é o mínimo zero. Nem tô cobrando dele licitação, nem nada. Mas que ele saiba que um vereador não constrói hospital. Para não falar uma bobagem dessa pro eleitor, porque o que acontece é isso. Hoje o eleitor acredita em qualquer coisa, porque o eleitor não sabe o que o vereador faz. Então, se aquela galera que eu dei o exemplo aqui soubesse que vereador não constrói hospital, só de ouvir aquele pilantra falar, ia saber que ele não está preparado para o cargo. Ou porque é vagabundo e estava mentindo para as pessoas querendo o voto delas, ou porque ele é despreparado para o cargo, porque é burro mesmo. Uhum. Das duas, uma. Mas em nenhum dos dois casos ele pode ser vereador de fato, porque ele vai atrapalhar a sociedade. Ele não vai fazer aquilo para o qual ele é pago. Ele vai ficar 6 meses lá olhando para o teto. E aí, em algum momento, ele vai comprar um curso online para falar, peraí, deixa eu tentar entender o que eu tô fazendo aqui, porque o tempo tá passando e eu vou querer me reeleger. Aí ele compra um curso online com dinheiro público, inclusive. Uhum. Não deu nem para pagar do bolso dele, deixou rastro. Então você vê, é surreal a realidade. E eu costumo sempre dizer o seguinte, o político não vem de Marte, cara. Não cai da lua, pum, sentado na Câmara de Vereadores. Ele é eleito por nós. E ele sai dessa sociedade. Por isso que nas eleições tu vê essa bizarrice aí. Marco Antônio, sei lá, da farmácia, Manuel da borracharia, tá tudo ok. Entende? Tá tudo certo. É médico, é dentista, é o cara do cachorrinho, tá tudo perfeito. Se ele também tiver o preparo para lidar com a máquina pública. Porque esse cara é médico, é um bom médico, seja médico, querido. Continua sendo médico. Não quer dizer nada você ser médico e querer vir para a vida pública, entende? São coisas diferentes. Eu assisti toda série de House, essa série de médico aí. Sim. Eu posso operar teu coração? Tu deixaria? Espero que não, né? Ou então, cara, não faz sentido. Parece loucura eu falando isso aqui, mas é o que acontece na política. O cara fala, não, eu sou médico, eu sou doutor Marco Antônio. Pô, nem sei se tem um doutor Marco Antônio, tem um nome, mas deve ter, sei lá, não é tu não, cara. Tô dando um exemplo hipotético aqui. E na propaganda política dele tá doutor. Olha lá, isso, que é pra diferenciar ele, exato, né? Colocar ele num outro patamar. Mas peraí, em que isso ajuda ele a entender que a hora que houve uma licitação ali, o golpe vai estar nos 15 centímetros de manta asfáltica contratado pela prefeitura e a empresa tá colocando de fato 3, 4, 5. Para ele ser médico, ajuda em quê nisso? Ele ter essa malícia de entender o jogo público, a máquina pública, já que o papel dele vai ser fiscalizador, principalmente. Porque propor lei, qualquer um pode propor. Na verdade, a maior parte das leis vem do executivo para o legislativo. Pode ter projeto de lei de iniciativa popular, então o próprio povo pode propor uma lei no parlamento municipal, estadual ou federal. Então, ou seja, propor lei que é um dos papéis do legislativo, ok, mas ele não é o mais importante. O mais importante é fiscalizar. Porque o povo acreditou a ele a função de fiscal, porque o povo não tem como fazer isso. O cara vai ser com a reguinha medindo ali, ele nem sabe como foi o processo licitatório, não pode fazer isso. O povo tem mais preocupações. O povo delegou parte deste poder fiscalizatório a um vereador, a um deputado estadual, a um deputado federal. E é aí que mora o perigo. As pessoas não sabem. Então, a gente tem que dar um passo para trás, unir a sociedade num projeto de educação política, de levar a educação política. Eu fiz o livro, estou disponibilizando o livro gratuitamente. Vocês abriram a possibilidade de eu estar nesse podcast. Quem está nos ouvindo vai receber o livro gratuitamente. Basta me chamar no WhatsApp, dá um oi no WhatsApp, diz que viu aqui no podcast que eu mando o livro gratuitamente, o e-book do livro. O número do WhatsApp é 11 9 5688 1911.
11 95688 1911. É só dar um oi que viu aqui no programa, eu te mando o e-book do livro inteirinho de graça. Tem um site também chamado não seja enganado por político.com.br, que lá você consegue baixar o livro. Quem quiser comprar o livro físico, quer ter o físico, não consegue ler o digital e tal, aí compra lá no site, que tem o site da editora Pode, tem na Amazon, tem em livraria também. Mas o foco não é vender livro. O foco é que o cidadão tenha educação política. Se ele lê esse manual, ele não vai mais ser enganado por político. Ele vai saber que o vereador não constrói hospital, e aí ele vai ouvir alguém falar, esse ano vai vir gente falando que vai construir escola em tempo integral. Quem pode falar isso é o governador, é o presidente da República, se for o caso, que nem vai ser do presidente da República, é o governador mesmo que vai falar, preciso fazer mais escola em tempo integral. Ok, bacana. Agora, um deputado estadual dizer, eu vou trazer para cá uma escola, uma universidade, um hospital, porque ele não vai. Não é o papel dele, não é a função dele. E depois o deputado vai falar, não, mas eu posso pedir para o governador. Aí você pode mesmo, mas não precisa ser deputado também. Eu também posso, tu também pode. Quem está nos ouvindo aqui pode. Basta chegar no governador e falar, governador, minha região tem tantas mil pessoas e lá não tem um hospital. O cidadão comum pode fazer um abaixo-assinado, levar ao governador, mostrando a necessidade de uma creche, de um hospital, do asfaltamento de uma rua, de uma operação tapa-buraco. No caso do asfaltamento da rua, da operação tapa-buraco, não é o governador, é o prefeito. Enfim, o cidadão pode fazer isso, não é papel do vereador. Muita gente acaba conectando com o vereador, porque o vereador se coloca nessa situação de despachante. A pessoa quer furar a fila de uma cirurgia, ela vai no vereador. Você tem que procurar um vereador para pedir. Não, esse não é o papel do vereador. Ele pode até tentar te auxiliar ali, mas o papel para o qual ele é pago não é esse. Então, esse jogo de conhecimento básico, nós temos, já que eles em Brasília não vão fazer, porque isso pode afetar o mandato deles, ok? Nós temos que fazer. Se nós queremos realmente melhorar o Brasil, a gente pega esse livro aí que os direitos autorais eu tô liberando para todo mundo, manda no WhatsApp da tua rede, tu conhece teus amigos, teus colegas de trabalho, teus familiares, manda o livro, fala, antes de discutir Lula ou Bolsonaro, que é importante, ok, essa discussão lá, cada um com a sua ideologia, mas é para um poder. Esses caras vão ter que comer numa bacia que quem cozinhou é outro poder. Quem vai colocar o estilo de música é o legislativo. Aquela galera vai ter que dançar, ou Lula ou Bolsonaro. O Bolsonaro já está dançando, porque ele é mandatário atual. E o Lula já dançou, ele já foi mandatário. Então, no fim do dia, não tem nada muito novo nesse processo. Talvez um ou outro detalhe do modus operandi de para onde esse país deve ir na cabeça deles, porque não está indo tão bem, ok? Não está indo tão bem. Nós já tivemos 13 anos do governo do PT e agora já tivemos 3 anos e meio do governo Bolsonaro. Ok, e não tivemos grandes e significativas mudanças. Tivemos algo bom e algo ruim nos 2 governos. A realidade é essa. E por quê? Nem vou culpar um nem outro. Por causa do legislativo, que na prática a grande maioria era o mesmo legislativo. Se você colocar o nome de algumas peças que hoje estão andando abraçado com o Bolsonaro, você vai ver que elas estavam abraçadas com o Lula também. E peças importantes. Peças que estão com uma caneta muito poderosa na mão. Poderosíssima na mão. Os 2, pelo menos 2 peças assim, que hoje são a rainha e um bispo num jogo de xadrez, estão do lado do Bolsonaro, estavam do lado do Lula. Um deles foi preso no governo Lula. Caramba, estão aí. Então você vê, isso não tem coerência ideológica, não tem coerência. Os 2 estão se matando, Lula e Bolsonaro, mas as peças que estão embaixo deles são as mesmas peças. Entende? Então, no fim do dia, o jogo é no legislativo. Galera, você tem que prestar atenção no legislativo, olhar um senador, que nós vamos votar esse ano, vai ser um senador, um deputado federal, o voto de cada um de nós. O estado de São Paulo tem 70 deputados federais. 3 senadores, mas essa eleição a gente só elege 1. A eleição para senador é 1, 2 terços, 1, 2 terços, sempre. Esse ano é 1, daqui 4 anos nós vamos eleger 2 senadores. Mas esse ano é 1. Então preste atenção em quem você vai votar. Pessoas com pensamento radical não prosperam no Congresso, não aprovam nada. Como você mesmo bem disse aqui, tem gente que está lá há 8, 12 anos, 10 anos, sei lá quantos anos e não aprovou um único projeto de lei. Não tem uma única denúncia de desvio de recurso público ou de, pelo menos para abrir a investigação. Porque às vezes a corrupção não está no presidente da República. O cara indicou um ministro de Estado. Esse ministro de Estado nem é do partido dele às vezes, é nessa composição aí do presidencialismo de coalizão, o presidente tem que compor com outros partidos. Aí ele indicou um ministro das cidades, esse ministro é de outro partido. Debaixo desse ministro ele indicou vários diretores, que é quem vai operacionalizar o dinheiro de fato.
Quem autoriza um processo licitatório não é o presidente da República, às vezes nem é o ministro de Estado. Às vezes é um cara ali numa diretoria de compras, numa diretoria. E é aí que os partidos políticos colocam seus indicados. É aí que acontece o jogo. Se ali tiver um erro, o deputado federal tem que acompanhar. Só que hoje em dia quem faz boa parte do papel de denúncia é a imprensa. Pode acompanhar os últimos escândalos que aconteceu. Foi um jornal, foi um repórter, foi uma equipe. Aí acorda 2, 3 deputados federais. Mas na maioria das vezes a imprensa está fazendo esse papel. Os 513 deputados estão dormindo no Congresso, estão lá mamando na teta do governo. E, de novo, tem gente boa, só que é minoria. Tem gente boa. Tem deputado que não usa toda a verba de gabinete, que não aceita uma série de regalias que tem lá e tenta falar isso. E é isso que é bom. Não pode usar mesmo. Tem que cortar. A gente tem que mostrar que é possível. Não precisa 25 assessores. Pô, podia ser 8, podia ser 6, talvez até menos. Não precisava nem dos 513 deputados. Podiam ser menos deputados federais. Então, quem tivesse propondo uma reforma administrativa que corte na própria carne, esse cara tá pensando pró-Brasil.